Fala, povo! Boa tarde para todas e todos. Quer dizer, boa tarde, bom dia, boa noite, depende do horário que você for nos assistir lá no canal Voa Talks do YouTube. Inclusive, se você não está lá ainda, por favor, nos acompanhe para que a gente possa continuar entregando esse conteúdo de qualidade sobre saúde e qualidade de vida para mais pessoas. Então, gente, 14 de novembro, Dia Mundial do Combate ao Diabetes. E por isso, como a diabetes está muito relacionada com a nutrição, e eu estava conversando com a nossa convidada aqui, que é como se fosse o calcanhar de Aquiles, né, de quem lida com a diabetes, quem tem essa doença, eu trouxe a Yamara Martins para conversar conosco sobre, à luz da nutrição, como é que a gente consegue conviver com diabetes, tá? E aí, primeiro, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Gratidão gigante por ter aceitado esse convite. E Amara, nós temos um ritual aqui no Você na Sua Agenda, que a primeira pergunta é para conhecer a convidada. Sim. Então, diz para nós aí, quem é Yamara Martins? Então, a Yamara Martins é nutricionista, né? Trabalha muito mais com a parte clínica, né, do que a parte de produção, né, de seleção e preparo de alimentos, porque a nutrição é vasta, né, de trabalho e várias vertentes, né? E eu trabalho com muito amor, porque eu gosto muito da minha profissão, né? Já tivemos outros encontros que eu já te falei isso. Sorte a nossa. Fiz a faculdade, saí aqui de Campos, na minha época não tinha faculdade em Campos, fui para Niterói, fiz a faculdade na UF e também retornei para fazer, por amar a faculdade, eu retornei para fazer uma pós-graduação também de nutrição clínica, porque o meu maior ponto-chave de admiração é a saúde, né, em relação às patologias que a gente pode liderar com a alimentação, os cuidados, isso me deixa muito feliz. E hoje eu trabalho realmente na parte clínica e cuidados, não só relacionados a diabetes, doenças crônicas, hipertensão, dislipidemia e um pouco mais também da saúde da mulher. Que perfeito, Yamara. Então, você está aqui por dois grandes motivos, além da sua competência específica no assunto. Primeiro, porque a gente se conheceu no Conexão Bem-Estar, onde várias parcerias se formaram, né? Inclusive, eu tive com você ontem no Instituto Cuidar, com o mestre Calomene, e aí fruto desse nosso encontro. E segundo, porque eu estou acompanhando a série Nutrição Sem Achismos. Sim, gostei. Né, que está lá no seu Instagram. Então, assim, a sua série trouxe muitos mitos para a gente, né? Para a gente refletir, para a gente poder sair desses achismos. E aí o que eu queria te perguntar é o seguinte: de onde veio a ideia de construir essa série? E por que você acha que existem ainda tantos achismos quando o assunto é alimentação e saúde? Então, o achismo, na verdade, nutrição sem achismo, surgiu das informações exageradas, equivocadas, né, diríamos, da internet, porque dar uma informação, eu ficava muito preocupada, isso era até uma questão para mim de entrar nesse meio do Instagram sem saber exatamente qual seria o meu objetivo. Porque a gente, na verdade, precisa mostrar no Instagram uma imagem. E uma imagem que seja assim, mais correta possível. A minha preocupação é a informação chegar para todos da mesma forma. E nem todo mundo é igual. Né? Então, eu tenho muitas perguntas que falam assim: ah, isso pode ou isso não pode? A resposta nunca é sim ou não. Isso depende. Depende para quem e para quê. Né? Com que objetivo? Então, a informação eu acho que um alimento é excelente, mas calma, nem para todo mundo. Né? Alguns alimentos ricos em fibras, um exemplo, né? Pode comer bastante fibras? Não, nem muitas pessoas. A proteína, que é muito a próximo vídeo que eu vou falar sobre em relação à proteína, o excesso de proteína ingerido em muitos produtos, é bom para todo mundo? É o ideal? Não, pacientes com problemas renais não pode fazer exagero de proteína. Então, a minha maior preocupação é achar que tudo é bom ou é ruim. Sempre tem uma especialidade que é para cada pessoa, a individualidade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, com a informação. A informação sempre tem que vir com
a mais. O porquê e para quê. O alimento ele não pode ser o vilão, nem o ótimo, o bonzinho. Que depende para quem. Para quem? Perfeito. Ah, E aí, minha amiga, hoje, né, 14 de novembro, Dia Mundial do Combate ao Diabetes, o diabetes não está imune aos mitos, né, com aos certeza. achismos. E na sua prática clínica, quais são os achismos mais comuns que você ouve sobre alimentação para quem tem diabetes? Nossa. São muitos, A lista é né? grande. A lista é grande. Eu vou destacar alguns, né? Fruta. Diabético não come banana, não pode fruta. Diabético não pode carboidrato. Nossa, a única fonte de energia. Como que o diabético vai ter energia se ele não come carboidrato, né? É certo que isso tem que ser equilibrado ao longo do dia. A fruta, por exemplo, existem algumas frutas sim, que tem maior índice glicêmico e menor índice glicêmico. Todos podem ser ingeridos de acordo com o dia. Se a pessoa for fazer uma atividade física, então muito ajustado ao dia a dia, ao hábito de cada um. Então, eu posso sim colocar uma banana num pré-treino de um paciente que vai fazer uma atividade, então a banana entraria muito bem nesse caso. Aí agora não, eu vou almoçar, não vou fazer atividade, vou comer a banana e o índice glicêmico vai subir. Então, assim, não é certo falar que fruta não pode, mas é o que eu mais ouço. Não pode banana, né? Falei, não, pode sim. Existem frutas que têm menor índice glicêmico, como o melão, o morango, o kiwi, a tangerina, porque tem uma quantidade boa de fibra, o abacate, que também tem fornecimento de gorduras boas. Então, não se deve, eu acho que o maior carro-chefe para mim é que não pode fruta e que não pode carboidrato. E o carboidrato, sendo rico em fibras, o pão integral, o arroz integral, e combinado as fibras, não tem problema, porque o carboidrato ele consegue, com as fibras, reduzir o pico glicêmico. Então, tudo pode ser permitido de acordo com o equilíbrio ou combinações. Isso é o mais importante. Combinando com proteína também, por exemplo, proteína para dar pão mais francês saciedade, sim. Fibra. A proteína, ela, além de trazer o benefício, né, da massa muscular, ela consegue reduzir. Você combinando fibras, em primeiro lugar, a proteína e um carboidrato de boa qualidade, você tem um retorno muito bom, né? Além de trazer saciedade. Então, a combinação é que é importante. Deixar de comer carboidrato ou deixar de comer as frutas não é interessante. Queria dar uma chamada para o adoçante também, né? Na hora que a gente puder falar um pouco mais, porque as dúvidas são imensas. A pergunta já era aqui, né? Porque como profissional, porque assim, você já adiantou que é muito comum as pessoas, quando recebem o diagnóstico de diabetes, entenderem que, nossa, nunca mais eu posso comer carboidrato na minha vida. Pelo contrário. E como profissional de nutrição, pode ajudar o paciente a entender a importância da qualidade e não apenas da quantidade dos alimentos. Sim. Na verdade, a gente tem que ajustar, né? Equilíbrio, mas não é uma coisa certa para todos. Depende do hábito de atividade de cada um. Perfeito. Foi aquilo que eu falei, foi aquela situação que eu falei. Se você faz mais, ajustar a atividade física, como que eu vou fazer uma restrição maior de carboidrato de quantidade para uma pessoa que tem uma atividade física mais intensa, mas a que faz menos, assim. Tenho que conseguir controlar, porque com atividade você consegue aumentar os níveis de insulina. Isso é certo, né? Você consegue controlar. Então, quem faz mais atividade vai poder comer um pouquinho mais de carboidrato, né? Então, a gente orienta de acordo com o conhecimento do alimento. Quanto mais o paciente conhece o seu hábito, se acostuma com o seu hábito, e com o alimento, o que ele significa, né? O que ele vai fazer no meu corpo, não é o que eu como, né? É o que eu absorvo, em que momento eu vou comer aquele alimento, a pessoa consegue viver naturalmente. E eu digo, uma doença crônica como diabetes traz outros benefícios, o autocuidado. Perfeito. Ele consegue se cuidar melhor. Se você não tem diabetes ou ainda não sabe, ou não teve uma consequência, uma situação que fez a abertura do quadro, ele não vai se cuidar. Agora vem o diabetes. Não, mas aí eu tenho que fazer atividade física. Eu tenho que ter uma boa hidratação. Eu tenho que melhorar a qualidade das vitaminas, das minerais. Existem, por exemplo, alimentos que ajudam no controle, como o brócolis. Eu gosto de falar muito coisas práticas, né? Isso, o brócolis, ele tem um mineral
e cromo, né, que ajuda no controle glicêmico. Então eu falo assim, faça a ingestão de brócolis e coisas simples, né, que dá para você incluir no dia a dia e você consegue reduzir. Tem alguns pacientes que diminuem até as doses de medicamentos, se atividade, hidratação, boa qualidade nutricional. Então isso não vai ser trazer benefício só para o diabetes. Não, não. Vai Para a ser um saúde como um benefício todo. porque o nosso corpo ele é integrado. Perfeito. E aí eu evito também as complicações, que aí é uma coisa que realmente é preocupante. E existe diferença entre o cuidado alimentar de quem tem diabetes tipo 1 e tipo 2? Sim, existe sim. Apesar de ambos terem algumas, né, associações, que é a questão de açúcar, né, o excesso de carboidrato, o controle, o diabetes tipo 1, você tem que avaliar muito mais a questão dose de insulina com a quantidade de carboidrato ingerido. E também os riscos de hipoglicemia. Ajustar, na verdade, é um ajuste entre a insulina e o carboidrato ingerido. E atividade física, né? Então, isso controla melhor. É porque acontece isso muito no diabetes tipo 1, porque tem a associação à insulina. Peraí, só para a gente trazer de volta isso para quem não Não conhece a sabe. diferença. Normalmente o Que é a diabetes tipo diferença 1, tipo 1 e de 2? normalmente o diabetes tipo 1, ele tem um controle melhor e mais atuante com o uso de insulina. A gente fala que é insulinoterapia. Insulinoterapia. É uma Que ele chama terapia de com... que desculpa, o paciente é insulino dependente, é isso? Isso, exatamente. Então, o diabetes tipo 1, ele tem algumas situações de abertura, né? Porque a gente é na infância ou em algum momento da idade jovem, com um fator, assim, de gatilho, né? Acontece alguma situação, eu tenho pego muitos jovens, tipo 20 e poucos anos, período de faculdade, Diabetes tipo 1. abre o quadro diabetes tipo 1. Mas isso quer dizer que ela é hereditária? Sim, sempre tem algum fundo. E a associação do cuidado, como você me perguntou, é mais o ajuste da dose de insulina com a quantidade de carboidrato e o risco de hipoglicemia. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você fixar bem. Se eu faço uma dose de insulina, porque existem, né, a regular, né, que você usa ao longo do dia, e aquela que você trabalha de uma forma de liberar aos poucos. Tem várias, né, várias formas. Se você não estiver se alimentando por algum motivo na vida corrida, não comer, o que pode acontecer? Hipoglicemia, e é muito grave. Então, qual é o ponto-chave de cuidado com diabetes tipo 1? O ajuste do que se come com o que se toma de dose de insulina e que se faz atividade física, que também ajuda nesse controle. Então, é o ponto básico. Esse é um cuidado de risco. E o diabetes tipo 2, normalmente é associado a algumas outras doenças, né? A síndrome metabólica de obesidade, de hábitos não saudáveis, é associado a outras situações. Então, aí você cuida o paralelo, né? Atividade física, o controle, o estado nutricional tem que estar mais próximo do ideal. Normalmente é um paciente que tem dislipidemia, um colesterol alto, um triglicerídeo alto. É uma doença mais... o diabetes tipo 2, o cuidado é com todo, realmente. Metabólico. Isso, é metabólico, é necessário controlar o peso, fazer atividade e ajustar o carboidrato ao longo do dia, não só para o controle glicêmico, mas também pela questão do estado nutricional, porque tem que estar realmente ajustado na alimentação, né? E normalmente esse paciente ele tem mais ansiedade, ele já chegou com a primeira obesidade ou um sobrepeso e aí vem trazendo outras doenças, então a gente tem que cuidar bem. Perfeito. E Amara, o açúcar costuma ser o vilão das conversas sobre nutrição, né? Independente da pessoa ter diabetes ou não, agora Sim. O açúcar ele causa inflamação. Mas existem formas seguras e equilibradas de adoçar a alimentação? O que você recomenda na prática? E aí vou trazer também, vamos trazer de volta essa coisa como você conversou, né? Quando a gente fala em adoçar para o diabético, a gente lembra imediatamente do adoçante. Sim. Como é que a gente faz isso? Qual é a sua recomendação? Então, depende do tipo de diabetes e de como que está essa diabetes, né? Se ela está controlada, se o paciente tem outros artifícios e outros cuidados.
O paciente que não tem um cuidado de atividade, não tem um bom sono, não tem uma boa hidratação, o intestino, que é o segundo cérebro, não está bem funcionante, com uma quantidade boa de fibras, esse paciente ele não vai poder ter o luxo de, né, na verdade, né, dentro do diabetes, eu estou falando do diabetes no momento, colocar um açúcar no fim de semana, como eu falo com meus pacientes, é o evento, é o eventual. Ele não vai ter essa tranquilidade, essa liberdade, né? A disciplina, né, como dizia uma música de Legião Urbana, disciplina é liberdade, né? Então, se você tiver uma disciplina ao longo do seu dia, com os hábitos, né, você vai poder, sim, fazer algum tipo de utilização em pouca quantidade do açúcar. Agora, um diabético, por exemplo, insulino dependente, com os riscos de altos e baixos, o açúcar ele eleva muito, ele faz picos glicêmicos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e a gente precisa, e a gente tem um artifício de utilização de adoçante, que eu indico os adoçantes mais naturais, que é a base de plantas, como a estévia, o eritritol, alguns cuidados também, tem a talmatina, que eu acho que é muito pouco conhecido, mas é utilizada em alguns produtos dietéticos. E a gente prioriza não o uso do adoçante só, né? A gente usa retirar o doce da mente, porque se você retira o açúcar e coloca um adoçante em grande quantidade, você vai continuar um paladar a doce. Você tem que se adaptar ao paladar do alimento. Por isso que quando criança, se você demorar a oferecer o açúcar, essa criança ela vai demorar a se adaptar a um sabor muito doce, ela vai estranhar o sabor muito doce. Perfeito. É por isso que tem pessoas que quando vão colocar o adoçante não coloca gota, coloca jato. Espirra. Não colocam pequenas gotas, mas você tem que se adaptar ao sabor do alimento. Porque quanto mais doce, o sabor doce ficará. E aí eleva esse cérebro, né, que vai guardar essa informação, nada vai ser ruim. Então, nunca o adoçante vai atingir o valor que você realmente quer, vai sempre querer aumentar. Cuidado também com alguns adoçantes à base de frutose. A frutose é o açúcar da fruta. Certo. E muitas pessoas, às vezes, fazem um preparo. Não, vou usar frutose, não usei açúcar. Mas a gente sabe que as frutas em excesso, né, o índice glicêmico eleva e pode prejudicar. Então, o ideal é equilibrar. Eu faço uso de café todos os dias. Um exemplo. Eu gosto de doce, então uso pequena quantidade de adoçante. Eu estou bem, deixo o fim de semana, tem um eventual, minha hemoglobina glicada, que é uma glicose, uma avaliação, na verdade, do exame, que controla picos, né? É como se fosse uma média, né? Se ele estiver na dose ideal, aí eu posso lá ter o meu luxo de comer um doce fim de semana, com controle. Agora, tem que ver o controle das outras situações, né? Eu digo que não é o açúcar. A gente está falando muito da alimentação, mas a alimentação ela é muito associada, gente, à atividade, um bom sono, né? Que hoje se fala demais. O intestino saudável é a primeira das perguntas que eu falo para todo paciente de qualquer doença. Perfeito. Principalmente do diabetes. Bom, muita gente substitui produtos naturais por industrializados sem açúcar, né? Porque a gente acha que está fazendo uma coisa boa, achando que são opções saudáveis. Quais armadilhas o consumidor precisa aprender a identificar nos rótulos? Então, quanto menos informação de quantidade, de conteúdo nos ingredientes, melhor. Eu sempre uso como carro-chefe de apresentação e explicação o iogurte. O iogurte ele precisa de 2 elementos para virar iogurte, nos ingredientes: leite e fermento lácteo. Mas se você for ver os iogurtes diets no mercado, você tem tantos ingredientes que eu falei, para que nesse iogurte seria só o leite e o fermento? Perfeito. O fermento lácteo para realmente fazer. E hoje até, inclusive, seguindo essa ordem, tem lá o iogurte 2 ingredientes de algumas marcas. O tal do 2 é de 2 ingredientes. De 2 ingredientes, porque menos informação, menos prejuízo no seu intestino de estar recebendo um conservante, um corante, sem necessidade. Isso prejudica a flora intestinal. Então, também tem que tomar cuidado com os diets e os leves. Iogurte leve. Eu nunca vou me esquecer disso, que uma paciente ela falou que estava usando iogurte leve, light, né?
E aí o iogurte light não era para ela, era um iogurte menos calórico e não sem açúcar, e ela era diabética. Eita. Aliás, digo, ela era uma paciente de cirurgia bariátrica que estava tendo síndrome de dumping, que é com a quantidade de açúcar que utiliza. Certo. E a gente não sabia de onde era, que ela não estava comendo açúcar. E era do iogurte light. leve. Se você está procurando um alimento sem açúcar, ele tem que ser diet, sem açúcar, e tem que vir escrito. E procure com menos ingredientes possíveis. Isso no iogurte, isso no pão, eu usei como um exemplo, né? Perfeito. Iogurte como no pão, quanto menor os números de ingredientes, melhor. Mas digo, quando a gente consegue ter o mais caseiro, né, o natural, a gente tem menos prejuízo na alimentação e no intestino. Cuidado com o sem açúcar, porque às vezes eles colocam uma gordura para intensificar. Isso acontece muito no achocolatado. Retiram o açúcar, mas aumenta um pouquinho da gordura para ele ficar mais saboroso, mais cremoso, e aí isso prejudica outras situações, principalmente a questão de colesterol e até mesmo sobrepeso. Eita, muita coisa para tomar cuidado. É. Não é porque quando, por exemplo, no diet ele substitui o açúcar Pelo adoçante. pelo adoçante. Sim. E aí, no adoçante, a gente já teve aí momentos de sucralose e sacarina, Sim. comprovadamente cancerígenos, mas que até hoje eles estão no mercado. Eles estão no mercado. E estão no mercado até porque eles são de uma faixa de preço menor, eles são mais baratos. Aí você tem a sucralose hoje que é uma artificial, na verdade a sucralose, ela tem um sabor mais agradável porque ela é feita do açúcar com uma combinação. Retira uma molécula de hidrogênio e coloca uma de cloro. Ah, é? É. Então Ele é artificial. Artificial, não é açúcar. Não, ele é sucralose. Você vê que o nome é muito parecido com sacarose, que é o nome isso. do açúcar, né? Mas ele é artificial. E ele tem ele pode prejudicar um pouco em excesso. Gente, eu digo como todos. Claro. Tem gente que gosta, né, muito do sucralose pelo paladar. Eu me adapto muito bem a um eritritol, porque assim, quando eu uso o eritritol, eritritol é um poliol. Na verdade, são das frutas, né, na verdade, mas tudo em grande quantidade é ruim. O que eu indico para os pacientes? Para finalizar e fechar na cabeça, porque é muita informação. Modifica. O único que eu não, assim, oriento mesmo é a base de sacarina sódica, porque vem sódio, né? Perfeito. Tem ciclamato e sacarina. E normalmente os diabéticos, eles são hipertensos também. Isso. Então, realmente não dá para utilizar. Mas quando chega falando, mas eu gosto tanto da sucralose, eu falei, sim, mas da próxima vez que comprar, dá para intercalar com outro? Gente, porque a questão é o equilíbrio, o excesso. Ninguém bebe adoçante. Usa em pequenas doses, utiliza em menor quantidade, segue aquele natural do açúcar da fruta, do sabor do alimento, que tem aquele doce natural, né? Isso vai ajustar. O equilíbrio é importante. Mas você fez um comentário que é importante para a gente, que é tirar o açúcar da mente. Eu adorei isso. Porque quando eu tenho algumas pessoas na família que a gente brinca sempre... Sabor doce. Que eles espirra o adoçante. E aí você fala assim... Aí agora, quando você falou, eu lembrei dessa cena. E assim, é porque a pessoa fica buscando o açúcar, né? Ela está buscando... o sabor do E nunca vai ser o suficiente. Nunca vai ser o suficiente. Quanto menor a quantidade que você utiliza, mais o sabor do alimento você vai sentir. Você fica buscando o sabor doce. E tem várias situações, né? Às vezes a pessoa tem um estresse, um carinho por a questão doce, às vezes pela vida, né? Às vezes lembra de alguma coisa, uma questão sentimental, e aí acaba sobrecarregando ou tentando se presentear, né? Se presentear, né? Com a quantidade do açúcar. Eu mereço. Ou eu assim, eu me lembro muito porque eu gosto mesmo de doce, porque me lembra a infância. Não sei se muitas pessoas falam dessa forma, né? Meu sabor é infantil. Então aí você tem que trabalhar outras questões. A questão comida, a parte
psicológico. A relação dessa pessoa com o alimento deve ser trabalhada em terapia. Assim, porque, para mim, a parte mental, a saúde mental, trabalha-se muito a questão até do associado à doença, né? A pessoa vai ter uma relação melhor com o alimento e a doença. O que esse ciclo ali, esse triângulo pode trazer de como eu vou lidar com isso, né? Então, é muito importante. Excelente. Então, falando em rotina, né? Como você até trouxe outras possibilidades, outros cuidados que a gente tem que ter. O que é essencial na montagem de um prato equilibrado para quem vive com diabetes? E que, na verdade, serviria para qualquer pessoa que busca bem-estar. Na verdade, não é muito diferente, né? Como eu falei um pouquinho tempo atrás aqui, que você fez a pergunta, né? Quando a gente tem um diabetes, você acaba tendo mais cuidado. Não é diferente, não. Quando você monta um prato saudável, você precisa ter uma proteína de boa qualidade, evitar as frituras, né? Escolher uma proteína boa, o ovo, o peixe, o frango, a carne vermelha, que também vem trazendo a questão de não ter uma anemia, né? Vem fornecendo ferro. E ter um carboidrato de boa qualidade, evitar o excesso de carboidrato. Não é porque é proibido, mas a mistura do arroz, batata, macarrão, farinha, você acaba. Não é porque não pode misturar, eu falo isso sempre para meus pacientes. É que se você for montar um prato assim, o legume, as vitaminas e as minerais que têm funções assim principais são os nossos ali, nossa defesa da imunidade, ele não entra como enfeite. Então, e fala assim, eu como legume. Aí quando você vai ver, o paciente não está comendo legume, ele está enfeitando com uma rodela de tomate e uma folha de alface. Então, o ideal é que você preencha primeiro o prato com legumes e verduras da melhor forma possível. Eu oriento sempre a ter cru, cozido, para que tenha essa oferta, né, do carboidrato, porque alguns legumes também têm carboidratos, como abóbora, mas tem muitas vitaminas e dão saciedade. E precisam ser cozidas, né, para poder ter boa absorção. A salada crua, né, que é boa, alface, rúcula, couve, enfim, né? E aí você escolhe uma proteína, a leguminosa, a mistura maravilhosa do arroz com feijão, e as pessoas saudáveis, a maioria pode, né? Porque você tem uma proteína de alto valor biológico, quando você junta o aminoácido do arroz com o aminoácido do feijão. Você consegue transformar. Isso está no Guia Popular, Guia Alimentar da População Brasileira. 2014. E falam muito sobre isso. E é importantíssimo. Sim, tem que comer um pouquinho menos, por causa da caloria. Aí já ajuste por pessoa. Mas a alimentação de um prato saudável seria priorizar legumes e verduras coloridas o mais possível, um carboidrato de boa qualidade, sem muita mistura de carboidrato, e uma proteína com preparações assadas, cozidas e grelhadas. Esse é um prato. Esses legumes e verduras, quer dizer, as verduras em especial também podem ser assadas? Podem, principalmente quando elas são congeladas. Eu oriento muito, porque quando você cozinha, você acaba absorvendo um pouco mais de água. E aí leva ao congelamento, aí cria aquela água na sua ou quentinha, no seu recipiente de congelamento, né? Eu sempre oriento assar quando vai congelar. Porque aí você não cozinhar o alimento, você dá uma assada porque ele fica mais ressecadinho, né? Fica mais, a gente fala que al dente, e aí quando cozinha pouco, né? Assa. Eu, por exemplo, utilizo muitos legumes assados. Faço preparações assim alimentares, inclusive minha filha faz faculdade, mora no Rio. Legal. E aí no início da faculdade era o que eu mais preparava, legumes assados de todos os tipos, e eu congelava e assim ele fica melhor, até a aparência fica mais bonita porque ela fica mais sequinha. Quando você cozinha, adquire água e aí congela, cria gelo e aí depois quando derrete fica aquela água e não é interessante. Os assados são muito bons. Perfeito, perfeito. E hoje o tempo de telas e a falta de movimento, né, aquela coisa do sedentarismo, e o tempo todo você ficou falando aí da importância da atividade física, interferem muito na saúde metabólica.
Como o estilo de vida, além da alimentação, influencia no controle glicêmico e na prevenção das complicações do diabetes? E uma das coisas que a gente, quer dizer, que quem tem diabetes tem que tomar mais cuidado, todos esses cuidados é por conta das complicações. Aí eu queria que você falasse um pouquinho quais são as principais complicações e Sim. como um estilo de vida saudável pode mudar esse quadro, né? Pode evitar que essas complicações aconteçam. Tá. Eu vou puxar um pouquinho do primeiro ponto desses cuidados para a hidratação, Certo. tá? Primeiro ponto, hidratar, né? Fazer uma boa hidratação, porque aí você vai ter um intestino saudável e daí você evita vários tipos de doenças, né, relacionados ao intestino. A absorção de nutrientes vai ser melhor e a atividade física vai depender também da absorção desses nutrientes. A atividade física, ela traz não só o benefício do controle da glicose, como também o bem-estar, né? Palavra que você fala bastante, né? Aquela produção. Eu falei do intestino, da água, para fazer esse link à atividade física, porque quando a gente faz atividade física, a gente também produz serotonina, aquela sensação de, né, prazer. E quando você tem um bom funcionamento do intestino, você também produz serotonina no intestino. 95% da serotonina é produzida no intestino. Então, se eu tenho bem hidratação, uma alimentação rica em fibras, eu tenho um intestino saudável, então eu ajudo ainda mais essa atividade física a ter um controle melhor. E você já não ouviu falar que eu estou nervosa, estou estressada, minha glicose aumenta, minha pressão aumenta? Isso. Então, se eu tenho bem-estar da atividade física, eu tenho um controle melhor. Disso. E as complicações seriam justamente, são graves, né? Quando a pessoa não controla, quando não tem atividade física, não tem hidratação, e não controla o diabetes. O diabetes, ele tem hoje as complicações que a gente mais conhece, conhece a parte de lesões, né, do pé diabético, demora a cicatrizar, perde a sensibilidade nos pés, diminui a circulação, pode prejudicar os rins. Se eu tenho um descontrole total de longa data, eu tenho pacientes que às vezes vêm assim, eu nunca fui ao médico, aí quando vai tá tipo 500, e porque já tinha alguns sintomas e não ligava, né? A gente tem aí também a associação a alguns vícios, o álcool, tabagismo, que podem prejudicar ainda mais, né, por causa da absorção, por causa da perda de nutrientes, né, principalmente com o uso de álcool em excesso. Então, rins, problemas cardiovasculares, microvascularizações, que é a parte da visão, né? E onde eu trabalho mais, né, que são com lesões do pé diabético, por conta da circulação. Então, prejudica, porque quando você faz maiores picos glicêmicos, você prejudica todo o sistema metabólico. Então, é complicado para você controlar. E essa coisa do formigamento nos pés? O que Então, acontece? é por conta da circulação, né? Porque a vascularização é como se o nosso corpo ele fizesse um desvio desse controle para tentar fazer esse controle da glicose e esquecesse um pouco de outras partes. Entendi. Né? E aí você acaba tendo esse prejuízo de circulação. Então, não é só com diabetes, é o diabetes e outros descontroles, como eu associei aqui. Alguns vícios, a má alimentação, o intestino não saudável, isso tudo vai prejudicar nessas complicações. A falta de hidratação, mas os usos, por exemplo, vou te dizer assim, um fator muito, muito importante. A pessoa que não faz atividade física, ela tem sente dores. Isso. Aí, como toma muito anti-inflamatório de dor. Isso prejudica literalmente onde? Nos rins. E aí é um ciclo que acaba prejudicando um órgão que não era para estar prejudicado com essa situação. Perfeito. Entendeu? Então, às vezes, é o artifício do controle do mau hábito que prejudica ainda mais a questão do controle, né, da glicose e as suas complicações. E Amara, você chegou a comentar por 2 ou 3 vezes aqui a relação do emocional. Nem me fala. Existe de fato
o aumento, por exemplo, da glicemia pode acontecer por uma questão emocional? Com certeza. Não, porque eu já escutei de algumas pessoas assim, não, porque a minha diabetes é emocional. Também. Isso acontece de fato? Acontece de piorar, né? De Mas piorar. ela não é Mas só diabetes emocional. não é emocional. Não Não existe existe diabetes isso. emocional. Não existe só diabetes emocional. Perfeito. Ela pode ser intensificada, não sei se você se lembra, quando eu falei de diabetes tipo 1, jovem, passa por alguma situação catastrófica, assim, uma perda, um luto, ela pode abrir nessa situação, mas ela já tinha uma hereditariedade e foi um gatilho, né? Mas sim, Mas a quem tem diabetes tipo 2, sim, o num estresse ou numa pode piorar, ansiedade, pode pode muito. aumentar a glicemia? Sim, sim, aí não adianta, aí já é um quinto fator aí a ser associado à saúde, e por isso a atividade física vem ajudar, porque Certo. aí eu melhoro, né, os neurotransmissores, aquela sensação de prazer, ajuda. A atividade física, assim, não é porque eu estou aqui com você, né? É porque eu falei muito com o meu personal e falo com as pessoas que trabalham com atividade física, o quanto eu admiro. Porque como a gente melhora sono, melhora relacionamento. Verdade. Quando você está bem, lá em cima, né, aquela sensação boa da atividade, você é mais feliz. E aí você é mais feliz, você se relaciona melhor e menos problemas, né? Porque o problema vai acontecer todo dia, né? Por isso que a orientação não é não ter estresse, porque isso não existe. É como que você lida com ele. E aí, se você está bem, com a serotonina lá em cima, né? Produz aquela sensação na atividade física, você lida melhor, você fica melhor, né? As suas respostas são melhores. Perfeito. E Amara, você sabe que papo bom dura pouco, né? A gente podia ficar aqui uma vida conversando, porque além da conversa, o conteúdo ser muito relevante, mas assim, você sabe, né, muito da sua área. Nutrição é muito bom, muito né? Muito bom, muito bom. Bom, então para a gente fechar esse primeiro episódio, porque eu já vi que eu vou ter que convidar você mais vezes, se você não se opuser. Com certeza. Qual o seu recado final, assim, para a gente, final de hoje, tá? Fique tranquilo. No estilo, aproveitando aí a sua pegada lá no Nutrição Sem Achismo. É exatamente, né? Esse gancho que eu ia pegar. Para quem está ouvindo e quer começar hoje mesmo uma relação mais consciente com a comida e com o próprio corpo. Começar com simples, mudando pequenas situações do dia a dia, grandes diferenças vamos ter. Eu falo com os pacientes, quando eu vejo um paciente cheio de situação, cheio de problemas, eu quero assim, né? Vejo um parque de diversões, quero resolver tudo. Não adianta. Começa com pouco, que os resultados vão ser tão bons que com certeza você vai querer fazer outros, né? Perfeito. Então, o primeiro, eu não sou boa na hidratação, então vou melhorar minha água. Começa com pouco, em passos. Depois eu não como legume nenhum, eu vou tentar incluir um. Eu não faço atividade física todos os dias, eu vou tentar fazer 2 vezes. Então, os pequenos passos de diferença trazem enormes resultados. Começar com pouco e com certeza o que equilibra é muito melhor, porque a culpa de muita informação, a restrição excessiva, gera um estresse que não é para ser gerado. É para ser utilizado de maneira e não é para ser rigoroso, é para ser habitual, para ser adquirido aos poucos. Então, eu digo que começar com pequeno, mas adquirindo outros, mas a partir do primeiro passo, mais importante. Sensacional, minha amiga. Obrigado. Nada. Gente, então já sabe, você que ainda não está no canal Voa Talks do YouTube, por favor, se inscreve lá, acompanha o podcast você na sua agenda e não deixe de encaminhar esse papo sensacional com a Yamara para aquele seu amigo ou familiar que tem diabetes, porque essa informação é muito importante para a qualidade de vida deles. Forte abraço e até o próximo episódio.